Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Para quem não conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos da Bitget, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo hoje. E esse é um vídeo que eu tô prometendo para vocês já faz algum tempo, né? Vocês provavelmente já viram a minha análise de Wyckoff em cima da moeda da Chainlink, né? Um vídeo que viralizou bastante aqui no canal. Caso você ainda não tenha visto, é só dar uma pesquisada aqui. E eu prometi que eu ia ensinar sobre Wyckoff para vocês. Os diagramas de Wyckoff, tanto os de acumulação quanto os de distribuição, para mim são uma das melhores estratégias, ou melhor, é a melhor estratégia para compra e venda de longo prazo. Para você que é mais holder, que compra e vende daqui a uns anos lá na frente, você utilizar das estratégias de acumulação e distribuição de Wyckoff, para mim é a melhor das estratégias. E até para quem é trader, pode utilizar as acumulações, as reacumulações, as distribuições e as redistribuições para fazer tradezinhos mais de curto prazo. São estratégias incríveis do mercado que você precisa conhecer. Se você não conhece, você está deixando dinheiro na mesa. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as acumulações de Wyckoff. A gente vai falar primeiro sobre as leis de Wyckoff, depois a gente vai falar sobre a acumulação. E aí vai ter um segundo vídeo para a gente falar somente de distribuição, mas primeiro vamos falar sobre acumulação de Wyckoff. Começando por Wyckoff. Quem foi Wyckoff? Richard Wyckoff, o desenvolvedor do método Wyckoff, em 1930 elaborou 3 leis, baseado em uma extensa pesquisa sobre o mercado financeiro. Essas leis foram baseadas em cima de um estudo muito profundo em cima do mercado acionário, mas que funcionam hoje para qualquer tipo de mercado, especialmente no mercado cripto. Inclusive, a gente vai mostrar uma acumulação de Wyckoff no mercado cripto daqui a pouco, ainda nesse vídeo. Mas primeiro vamos falar sobre essas leis. Quais foram as leis criadas por Richard Wyckoff lá em 1930 que antecederam as estratégias de diversos traders extremamente famosos aí que vocês conhecem, como por exemplo um tal de Jesse Livermore aí. Vamos lá, o que é que Wyckoff falou? Primeira lei, oferta e demanda. Parece muito simples, né? É até óbvio. Enquanto maior a oferta, mais baixo será o preço, maior será o desconto. Enquanto mais pessoas vendendo, mais barato será o produto final. Consequentemente, enquanto maior a oferta, mais o preço cai. E ao inverso, quanto maior a demanda, mais o preço sobe. Muito simples, né? Mas ela é importante para a gente chegar lá na frente na estratégia de acumulação. O que o Wyckoff busca? O desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Ou seja, quando a oferta e demanda estão equilibradas, o preço tende a se manter. Se um ativo ou um produto qualquer se mantém no mesmo preço por um longo período de tempo, porque a oferta e a demanda estão em equilíbrio. O mercado está em equilíbrio, como deveria ser naturalmente. Se o mercado está em equilíbrio, o preço se mantém o mesmo. Agora, se acontece um desequilíbrio no mercado, se a demanda começa a crescer, se o volume comprador começa a crescer, consequentemente o ativo vai ficando mais caro. Por quê? Porque se tem mais pessoas querendo comprar, elas acabam aceitando pagar um preço cada vez mais caro. Imagina que eu anuncio essa caneta para venda e ninguém quer comprar. Então eu sou obrigado a abaixar o preço para que eu encontre compradores para pagar o preço que eu desejo nessa caneta. Agora, se eu anuncio essa caneta e chove de mensagem lá no LX de gente querendo comprar a minha caneta, eu posso anunciar ela por preço cada vez mais alto, porque tem muita gente querendo comprar. Consequentemente, é uma disputa entre compradores. Por isso que quanto maior a demanda, mais o preço sobe. Quanto maior a oferta, mais o preço cai. Essa é a primeira lei de Wyckoff. A segunda é a lei de esforço e resultado. E aí entra diretamente o volume, que a gente acabou de comentar aqui na caneta. Como é que funciona a lei de esforço e resultado? Para atingirmos um determinado resultado, necessita determinado esforço. Para que o preço de um ativo chegue para determinado patamar, um esforço nessa região
É necessário. Então a gente necessita de um esforço comprador em uma determinada região de preço para que o preço suba. Esforço e resultado, segundo a lei de Wyckoff. E a terceira lei de Wyckoff, causa e efeito. E aí que entra a acumulação e distribuição. Vamos supor que temos uma causa, uma acumulação de compras, pressão compradora em cima dessa caneta. Eu tenho diversas canetas dessa e as pessoas estão comprando. Essa é a causa, as pessoas estão comprando a caneta. E qual o efeito que essa causa traz? Essa caneta ser vendida por preços cada vez mais altos, como conversamos anteriormente. Então, a causa é uma acumulação que leva a uma tendência de alta e o efeito é o preço subir. Uma possível causa é uma distribuição, que são vendas fracionadas que levam a uma tendência de baixa e o efeito é o preço cair. Então essas são as 3 leis de Wyckoff que foram base para a criação dos diagramas de acumulação e distribuição, que é o que a gente vai ver agora, mais especificamente os diagramas de acumulação. Vamos para o gráfico, ou melhor, vamos para o Paint. Imagine a situação, imagine que as baleias, os grandes players do mercado, fossem uma única pessoa, um único homem que o Wyckoff chamava de homem composto. Ele associava os grandes investidores, os grandes players do mercado a um único homem, a um homem composto. E esse homem, o homem composto, ele fazia de tudo para que ele conseguisse comprar os ativos em preços cada vez mais baixos e vender em preços cada vez mais altos. Ele fazia a acumulação, que nós vamos aprender agora, e a distribuição, que nós vamos aprender lá na frente. Então ele manipulava o mercado para que ele conseguisse comprar as canetas aqui nessa região de preço mais baixa, levasse o preço até uma região mais alta e aqui ele conseguisse vender as canetas para que ela caísse e ele comprasse mais e vendesse mais e comprasse mais e vendesse mais e por aí vai. Então o homem composto são os grandes players. O Wyckoff ele fazia essa associação do homem composto, né, dos grandes players, como um único investidor para ficar mais fácil o estudo. Isso faz total sentido. Por quê? Porque todos os players têm a mesma meta, comprar aqui embaixo e vender aqui em cima. É isso o que todos os grandes players fazem com muito sucesso no mercado. Inclusive, é isso que o homem composto faz. E os players menores, né, que ficam em volta do homem composto, são as sardinhas, são os pequenos investidores que geralmente fazem o oposto ao nosso querido homem composto. As sardinhas, enquanto o homem composto está acumulando, ela está distribuindo, enquanto o homem composto está distribuindo, ela está acumulando. Obviamente que a nossa ideia com esse mini curso, com essas aulas de Wyckoff, é a gente operar como o homem composto, como o grande player, para que a gente não vire sardinha, para que a gente não seja manipulado pelo poderoso chefão aqui, o nosso querido homem composto. Então, como é que o nosso querido Wyckoff, ele faz a sua acumulação e sua distribuição? Primeiro ponto que você precisa saber. A acumulação de Wyckoff é dividida em 5 fases, que nós vamos chamar de A, B, C, D e E. Cada fase tem suas características, porém elas nunca serão idênticas, elas serão diferentes em cada uma das ocasiões, óbvio, porque a história não se repete, o gráfico nunca vai ser idêntico ao outro, movimentos passados não costumam se repetir, mas eles acontecem de uma forma muito parecida. Por quê? Porque o sentimento dos investidores é o mesmo, porque os players, na grande maioria das vezes, são os mesmos. Eles não são idênticos, mas são muito parecidos, e é nisso que a gente vai se apegar agora. Vocês vão ver situações aqui, eu vou mostrar no gráfico para vocês, muito parecidas também, tá? Isso vai ser muito legal. Então vamos lá. Quando que o nosso querido homem composto ele começa a distribuir? Ou melhor, acumular, perdão. Quando que a gente consegue identificar uma acumulação dos grandes players? Começando pela fase A. O que acontece na fase A? Lembrando, isso no gráfico vai acontecer de formas diferentes, mas ela precisa ter
todos esses tópicos que eu vou mostrar aqui nesse desenho. Isso que é importante. Não precisa ser exatamente idêntico ao desenho que eu vou fazer aqui agora, mas ela precisa ter todos esses pontos para que seja uma acumulação de Wyckoff, para que seja uma acumulação perfeita para se fazer uma compra, para que seja aquela compra de livro, cara, para você ganhar muito dinheiro lá na frente. Começando pelo PS. O que é o PS em inglês? Preliminary Support. O Preliminary Support é uma zona de preço onde o preço ele encontra um suporte, como o nome diz, ou seja, o preço está caindo, chega numa zona de suporte, ele sobe um pouquinho e aqui nós vemos um aumento no volume. Vocês verão as barras de volume crescendo cada vez mais. Não se preocupem que eu vou mostrar isso no gráfico depois, né? Agora esse desenho tosco aqui é só para vocês desenharem no caderno de vocês, copiarem as fases, tá? Mas um primeiro passo é a gente encontrar uma zona de suporte. Simples, o preço vem caindo, chega numa zona de suporte, o volume sobe e ele dá um repique. Depois desse repique, nós temos uma queda ainda mais forte, chamada de Selling Climax, ou SC. O Selling Climax, ele se diferencia do Preliminary Support, porque ele fica abaixo, ou seja, ele é um fundo mais baixo que o anterior, com um volume ainda mais alto do que o Preliminary Support. E após o Selling Climax, o preço ele recua até uma zona chamada de AR, porque aqui nós temos um Automatic Rally, esse é o AR, ou seja, o preço chegar lá no Selling Climax, acontecer o Selling Climax e rapidamente a gente ter esse rally de alta chamado de AR, Automatic Rally. E depois desse Automatic Rally, o preço ele faz novamente um fundo, dessa vez não mais baixo que o anterior. Na verdade, ele até pode ser, tá? Em algumas vezes ele até pode ser aqui mais baixo que o anterior, mas na maioria das vezes, 95% das vezes, ele vai ser um fundo mais alto que o anterior ou na mesma altura, né? Como a gente vai partir para a probabilidade mais alta, a gente vai fazer um fundo mais alto que o anterior. E aqui nós finalizamos a fase A. Esse fundo é chamado de ST, ok? Secondary Test, o segundo teste. E ele é demarcado por um volume um pouco mais baixo do que o Selling Climax. Isso é um ponto importante. Então percebe o movimento que o volume fez aqui, ó. Um arco. Ele começou a subir conforme o preço chegou aqui no primeiro suporte. Ele ficou ainda mais alto quando ele chegou no segundo suporte, o Selling Climax. Aí ele recuou até o AR, ele entregou esse rally de alta automático. Depois ele voltou para um fundo mais alto, ou na mesma linha que o anterior, chamado de Secondary Test, com volume um pouco mais baixo. Então o volume, ele fez aqui esse arco. O volume é muito importante para a gente estudar a acumulação e distribuição de Wyckoff, ok? Então aqui nós temos a primeira situação. E o que acontece aqui na prática? O que você precisa entender aqui é o seguinte. O que está acontecendo? Quando... volta para as leis agora, tá? Oferta e demanda. Se o preço está caindo, a oferta é mais alta do que a demanda. Então, nós vínhamos de uma região, antes aqui do A, de preço caindo, de oferta maior que demanda. Tivemos um esforço. Qual foi esse esforço? Pressão compradora. Aqui, o grande player, o homem composto, ele pensou, pô, estou numa zona interessante de preço. Aqui eu quero começar a acumular esse ativo por longo prazo. Então aqui nós tivemos um esforço e o resultado disso foi o aumento de volume expressivo e zonas de suporte, né? Aqui nesse gráfico a gente já enxergou 3 suportes aqui, o primeiro suporte, o Selling Climax e o Secondary Test. Então encontramos 3 zonas de suportes diferentes, encontramos um aumento de volume, esse foi o resultado do nosso esforço. Aqui é a hora que o homem composto, os grandes players, eles avisam o mercado que eles estão entrando. Aqui eles absorvem toda a oferta, toda a pressão vendedora que vinha acontecendo no mercado. E como que a gente observa essa absorção? Com o aumento de volume. Aqui ele começou a fazer suas compras. Aqui nós veremos o início de uma acumulação
Provavelmente. Por que provavelmente? Porque é óbvio que depois dessa fase A, a gente pode perder fundo e continuar o movimento de queda. É normal. Isso aqui pode ser simplesmente uma tendência de baixa qualquer. O que vai dizer pra gente que isso de fato é acumulação são as 5 fases. A, B, C, D e E. Apenas a fase A não significa uma acumulação, tá? Mas para que haja uma acumulação, a gente necessita uma fase A. Essa é a diferença. Aqui nós vamos começar a nossa acumulação. Então aqui o que está acontecendo? O preço vinha caindo, oferta vinha alta, chegou o homem composto e plau, começou a comprar. E aí é que ele precisa tomar cuidado. Por que tomar cuidado? O que o homem composto faz? A gente já comentou. Ele compra na baixa e vende na alta, certo? Porém, o problema dessa história é que nós estamos falando dos maiores players do mercado. Eles dominam o mercado, eles manipulam o mercado. Eles têm a maior parte do dinheiro. O que isso significa? Que se eles decidirem de cara a mercado comprar tudo o que eles querem, utilizar de todo o dinheiro que eles têm, não haverá oferta suficiente. Por quê? Porque a maior parte do dinheiro está com eles. Então, se eles comprarem todas as vendas que estão disponíveis, toda a oferta disponível, o preço vai fazer isso aqui, ó. Puf, vai disparar. Eles não querem que isso aconteça. Por quê? Porque se isso acontecer, eles vão pagar preços cada vez mais altos. Porque eles vão comprar, vamos utilizar como exemplo um gráfico que está caindo lá de R$30, chegou a R$10 e aqui o homem composto quer começar a comprar. Então, se ele começar a comprar, por exemplo, todas as vendas disponíveis em R$10, o preço vai para 11. Aí ele vai comprar para 11 e vai para 12. Ele vai comprar para 12 e vai para 13. Então, o preço médio dele vai subindo junto com o ativo. Então, pode ser que numa paulada só ele jogue o ativo de 10 para 30 e o preço médio dele fique em 27. Não é isso que ele quer. Ele quer manter o preço médio dele em 10. Então ele precisa acumular aos poucos, ele precisa manipular o mercado para que mais investidores vendam, ou seja, para que a oferta aumente, que a pressão vendedora aumente, e ele consiga aos poucos ir comprando naquela zona. Um grande player, ele não faz uma entrada de uma vez só, assim como uma sardinha, que só compra mercado e vai. Ele precisa de semanas, meses de acumulação para que ele consiga jogar todo o dinheiro disponível que ele tem no mercado, sem fazer que o preço dispare. Ele só quer que o preço dispare depois que ele comprou tudo. Não antes dele comprar, não durante a sua compra. Depois. Então é por isso que ele tem que fazer essa acumulação, ok? Voltando aqui pro nosso queridíssimo Paint. Eu sou um baita de um desenhista, por sinal, né? Diga-se de passagem. Então vamos lá. Chegamos aqui na fase A. A gente já viu aqui, já identificou a primeira situação de uma acumulação, a fase A. E aí nós entramos na fase B. Na fase B da acumulação de Wyckoff, que ela é demarcada por uma chatíssima e longa consolidação de preço. Na fase B, o preço ele vai testar aqui a zona do AR. Vou marcar aqui, ó, vou marcar de uma outra cor, amarelinho. Ela vai testar toda essa zona aqui do AR e toda essa zona aqui do ST, podendo chegar em regiões de preço mais altas e mais baixas, tá? Então ela pode passar aqui da R, ela pode vir aqui para o ST, pode voltar aqui do AR, pode perder um pouco o ST, pode subir um pouco da R, pode voltar aqui para o ST, tá? Por quê? Porque zonas de suporte e resistência não é uma linha. Isso aqui, se você aprendeu que existe linha de suporte e resistência, você aprendeu errado. Existem zonas de suporte e resistência. Então essa é a zona de resistência, essa é a zona de suporte e não simplesmente uma linha, tá? Então aqui na fase B, ela será marcada por retestes na zona de AR e retestes na zona de ST. Esses retestes, eles podem ser abaixo aqui da zona de ST, anterior da fase A, como acima. Pode até chegar aqui no mesmo nível do Selling Climax, que eu demarquei aqui nesse caso aqui, ó, chegou ao mesmo nível do Selling Climax. Pode acontecer. Sim, pode até ser um pouco mais para baixo dele, tranquilo. O que importa aqui é a zona de suporte, a zona de resistência. E o que acontece aqui na fase B? O que o homem composto faz? Lembra que eu falei que ele precisa aumentar a oferta para que a demanda
dele seja suprida. Como é que ele faz isso? 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 Vamos lá. Aqui, dá uma olhada aqui nesse gráfico que eu tô desenhando. Só que não é uma zona de resistência. Ó, aqui é um suporte que foi rompido, pintado numa outra cor, vermelho. Aqui a gente tinha um suporte que foi rompido, depois ele foi testado como resistência, certo? Então aqui, ó, suporte rompido, depois testado como resistência. Aqui é uma zona de resistência, certo? Isso aqui é uma zona de resistência. O que acontece em zonas de resistência de preço? O que Sardinha faz em resistência? Vende. Né? Ele quer comprar fundo, quer vender topo, então chega na resistência, ele vende. Então, a zona de resistência é uma zona de aumento de pressão vendedora. Por quê? Porque investidores vendem em resistência. O que Sardinha está olhando aqui? Ó? Pô, comprei aqui embaixo, o preço chegou aqui em cima, vou vender. Comprei aqui embaixo, o preço chegou aqui em cima, vou vender. Compra de suporte, venda de resistência. Então, toda vez que o preço chega aqui numa zona de resistência, a oferta aumenta. Esforço, resultado. O esforço de uma pressão vendedora numa resistência tem como resultado aumento da oferta. Consequentemente, o que acontece quando chega aqui próximo do ST? Ou até durante esse processo aqui, aqui o homem composto consegue acumular. Então ele manipula o mercado para que ele fica subindo para uma zona de resistência, caindo para uma zona de suporte, subindo, caindo, para que ele consiga acumular. E esse é um período muito chato, um período demorado, é o maior dos períodos aqui da fase A, B, C, D, E. O B é o mais chato e o mais demorado. Por quê? Ele precisa de uma acumulação grande o bastante. Grande o bastante quanto? Não sabemos, depende do quanto ele quer comprar. A gente vai ver uma acumulação aqui de meses depois. Acumulação grande, e pode ser até adianto, inclusive. Grande o bastante para que ele consiga comprar tudo que ele quer, todo o dinheiro que ele tem disponível em caixa para a compra desse ativo. Então pode ser uma acumulação que dura um mês, pode ser uma acumulação que dura um ano, pode ser uma acumulação que dure 2 anos, não importa. Aqui ele vai manipular o mercado, ou seja, ele vai comprar mais forte no suporte para que o preço suba até uma resistência. Nessa zona de resistência, muitas vezes ele mesmo vai vender um pouco só para causar um início de pressão vendedora, um aumento de oferta, aí a sardinha chega vendendo. Oferta, o preço vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí ele vai acumulando, vai acumulando. Chega lá em cima, ele vende mais um pouquinho também só para aumentar a oferta. O preço vai caindo, ele vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Então ele manipula o mercado para que aqui ele consiga acumular o máximo de ativos possíveis. E aí entra a nossa queridíssima fase C. A fase C, ela é uma das mais importantes. Pois na fase C, na grande maioria das vezes, nós vamos ter um movimento chamado de spring, tá? E só comentando aqui um pouco sobre o volume aqui na fase B, antes que eu me esqueça, ele costuma ser um volume menor do que aqui da fase A, mas que oscila bastante, tá? Então, é um volume que ele vai aqui, ó, oscilar bastante. Vou desenhar ele assim mesmo. Ele vai oscilar bastante aqui nessa fase, ok? Mas que ele costuma ser... Aqui eu exagerei nessa última pernada aqui, né? Vou desenhar aqui de novo. Aqui, ó, pronto. Volume que vai oscilar bastante, mas que geralmente é menor do que o da fase A. Por quê? Porque a oferta aqui na fase B, ela é menos agressiva do que a oferta que vinha acontecendo na fase A. Então, é por isso que, causa e efeito, precisa de menor demanda para fazer o preço reverter, tá? Por isso que o volume é um pouco menor na fase B. E aí a gente entra na fase C, que na grande maioria das vezes é marcada por um spring. O que é o spring? É a perda do fundo. É quando o preço ele vai perder a região aqui do selling climax. Por que na maioria das vezes? Porque muitas vezes não... Deixa eu explicar melhor por que é que perde o fundo, daí vocês vão entender por que às vezes não precisa perder, tá? E essa perda do fundo geralmente tem um volume bem alto também, um volume muito parecido aqui com o do selling climax. O que acontece aqui? Volta para sardinhas, né? A gente entendeu que sardinha gosta ali de tentar comprar fundo, gosta de tentar comprar topo, né? Não é o que todo investidor quer, mas na grande maioria das vezes não consegue. Por quê? Porque a sardinha não sabe identificar topo fundo corretamente. Ela acha que isso aqui é topo, sendo que aqui a gente está numa acumulação em fundo. E o que sardinha gosta, ou melhor,
que Sardinha usa e que você também deve usar, tá? Mas grande player não usa. Porque eles têm mais dinheiro que você. Stop loss, meu amigo. É, o tão querido stop loss. E quem tá comprando aqui nessa zona de ST, nesse suporte? Onde é que tá o stop loss dessa compra? Hã? Abaixo do fundo, óbvio. Então, o que a gente tem aqui? Vou pegar uma outra cor que agora é azulzinho. Abaixo de todos esses fundos aqui marcados pelo Selling Climax, pelo secundário teste, pelo outro secundário teste, pelo outro secundário teste. Aqui nós temos stop loss da galera. E o que é o stop loss? É você desistir da sua posição comprada. É você vender ativos que você comprou. Então, se você comprou aqui, no stop loss você vende, porque você tem medo de cair muito mais. Ou seja, o que acontece quando o preço perde esse fundo aqui? A oferta aumenta drasticamente. E a gente pode ver isso pelo volume, porque o volume cresce drasticamente. Todo mundo que estava comprando aqui, ó, a grande maioria das pessoas que estavam comprando, passam a vender. Então aqui a gente tinha a oferta que já vinha no mercado, mais a oferta causada, lembra, causa e efeito, pela galera que estopou aqui essa posição. Então aqui nós temos uma oferta muito alta. E aqui nós temos o Spring. Esse é o momento que o homem composto ele consegue dar sua cartada final. Ele tem o resto de dinheiro que sobrou, que ele ainda precisa acumular. Ele tem uma baita de uma oferta. Aí ele olha, pô, essa oferta aqui é suficiente para suprir a minha demanda. Aqui eu consigo comprar o restante do dinheiro que faltava. Então aqui a gente tem um falso rompimento, um bear trap. O preço ele vai testar e rapidamente volta para cima do suporte. Aqui nós temos o Spring. SP, Spring. E por que ele acontece na maioria das vezes numa acumulação de Wyckoff, em outras vezes não? Porque se essa acumulação em B for grande o suficiente para suprir toda a demanda do mercado, o Spring não é necessário. Por quê? Porque aqui na fase B, o homem composto, o grande player, já conseguiu comprar os ativos que ele queria. Então, ele não precisa do Spring. Então, em algumas vezes, sim, nós vamos ver a acumulação de Wyckoff sem o Spring. Você tem que estar preparado para isso. Mas, na grande maioria das vezes, ele acontece. Ok? Mas é importante você saber que ele não é necessário. A gente pode ter uma acumulação sem o Spring também. E aqui no Spring, nós temos a nossa fase C. Fase C é basicamente o Spring. Ah, e se não tiver o Spring? Então, a fase C vai ser só um último secundário teste, antes do preço entrar na fase D. E aqui é a sua chance final de compra, cara. Se você quer comprar no menor preço possível, na zona de acumulação ter o melhor preço médio possível, você precisa comprar ou aqui no Spring, na fase C, ou no último secundário teste, que seria uma fase C, ou aqui na fase D. A fase D, ela é marcada por alguns LPS. A gente pode desenhar alguns aqui, LPS. Ela é marcada por um backup, por um SOS, e aí ela finaliza. Então, aqui a gente tem um SOS, aqui a gente tem um backup, BU, e aqui a gente tem diversos LPS. LPS, faltou um S aqui, né? O que são essas coisas doidas aí? LPS é Last Point of Support. Basicamente é zonas de suporte depois da fase C. O LPS ele é marcado por volumes mais baixos. Então aqui na fase D, a gente durante os LPS, a gente vai ver volume um pouco mais baixo que na fase C. Aqui o volume vai cair. Aqui são retestes de suporte, né? A gente vai ter uma pernada de alta e aqui a gente vai ter vários testezinhos de suporte que podem recuar entre, aqui a gente pode traçar uma fibo,
pode recuar entre 38,2 até 61,8 na maioria das vezes, como ele pode até voltar aqui para o fundo, muito próximo do spring, pode acontecer também. Acontece bastante, inclusive, tá? Mas é interessante ver que aqui a gente tem um volume decrescente durante os LPS. E aí a gente tem, novamente, um movimento de alta. E a gente vai fazer um backup, que é como se fosse um LPS, porém mais alto um pouquinho. E aqui no backup, que são muito parecidos com o LPS, a gente vai ver esses retestes de suporte próximo da nossa resistência. Lembra a resistência que a gente tinha aqui, ó, que demarcava os ARs lá na fase B? O backup vai ser aqui. A gente vai testar essa resistência como suporte. Então vai ser como LPS, porém aqui próximo da resistência. E aí para finalizar, a gente tem o SOS, que é o Sign of Strength, que é um último pré-rompimento, uma formação de pré-rompimento. Aqui a gente vai ter um aumento de volume já também, que é o último movimento antes do preço romper aqui essa fortíssima resistência que a gente teve durante todo o período de acumulação. Isso aqui vai ser geralmente uma formação de pré-rompimento, ou seja, pivôzinhos aqui de pré-rompimento antes do preço sair e ir para a nossa última fase, a fase E, que é quando a gente rompe toda essa estrutura de acumulação e o preço dispara. Pós essa fase E, pós essa disparada de preço, aí a gente pode ter pequenas fases de reacumulação, ou seja, o preço ele pode continuar subindo, ó, vamos supor que a gente está saindo aqui, tá? Fase E, fazer uma nova acumulação, subir, fazer uma nova acumulação, subir, até que a gente chegue numa zona de distribuição que a gente vai ver no próximo vídeo, ok? Então, onde que os traders atuam? Nessas zonas aqui de reacumulação. Então, o trader ele vai buscar por compras aqui nessa zona de acumulação de Wyckoff, fazer vendas aqui numa zona de reacumulação, tentar comprar um pouquinho mais embaixo, vender, comprar um pouquinho mais embaixo, e os investidores de longo prazo vão simplesmente comprar toda essa acumulação e buscar por uma distribuição lá em cima depois que todo esse ciclo terminar, depois que o homem composto passar a manipular o mercado para que ele possa vender. Mas aqui é a melhor zona de compra possível para longo prazo. Se você conseguir identificar claramente essa zona de acumulação, você estará comprando no melhor preço possível. E agora a gente vai ver essa acumulação aqui no gráfico do Bitcoin. Aqui a gente está em 2021, quando o Bitcoin chegou lá na região de 30 mil dólares. Aqui eu estou no gráfico de 4 horas, fica legal para a gente observar. Dá uma olhada no que aconteceu aqui. Primeiro, o Bitcoin vinha de uma forte queda. E aqui ele chegou em uma zona de suporte, onde a gente teve um aumento de volume. Perceba que eu tenho uma média. Deixa eu diminuir o gráfico aqui, ficar melhor. Aqui, ó. Aqui, ó. O Bitcoin vinha caindo em 2021. Perceba que ele chega numa zona de suporte, né? Aqui a gente consegue identificar um suporte, ou seja, uma microacumulação, uma consolidação de preço, e o volume ele passou a estar acima da média aqui, ó. Dá uma olhada, vou jogar para cá, aqui, ó, pronto. Olha como o volume aqui foi acima da média, ou seja, tivemos aqui um aumento de volume. Aqui tivemos o PS, o preliminar suporte. Então, vamos marcar aqui, ó, PS, o preliminar suporte. Depois do PS, o que é que vem? O Selling Climax, um fundo mais baixo que o anterior. Aqui, ó, Selling Climax, aqui, ó, um fundo mais baixo que o anterior, com um aumento de volume extremamente expressivo comparado ao anterior, que já era um pouco alto. Depois do Selling Climax, que é que a gente tem de bate-pronto, pluf, bateu, voltou, a gente tem um automatic rally, um rally automático do preço, para depois o preço recuar e fazer um fundo, na maioria das vezes, mais alto que o anterior, com um volume também alto, mas não tão alto quanto o Selling Climax. Aqui nós temos o Secondary Test. Aqui marcamos a fase A da acumulação de Wyckoff. Linha vertical, pronto. Aqui temos a nossa fase A. E fase A. Depois da fase A, que é que a gente tem diversos secondary tests e selling climax. Então aqui, ó,
Silent Limits não, perdão. Automatic Release. B. O que a gente tem? Diversos Secondary Tests. Aqui são todos STs. E diversos Automatic Release. Então, Secondary Test que resulta num rally automático. Que vai. Secondary Test resulta num rally automático. Secondary Test que resulta num rally automático. Secondary Test que resulta em um rally automático. Fase B, a fase mais chata, aquela fase de consolidação. Depois, o que a gente tem? Spring. Nosso queridíssimo Spring. Dá uma olhada aqui. Aliás, esse Spring aqui, nesse caso ainda, isso aqui é lindo. Ó. Isso aqui foi uma DVAP. Conhece a DVAP? Se não conhece, dá uma olhada na playlist aqui nesse canal chamada DVAP. Você vai entender que isso aqui é uma DVAP, que é a minha estratégia de reversão. A melhor compra que tu pode fazer para quem é trader é a DVAP. E aqui foi uma DVAP, ok? Eu peguei essa DVAP ainda em 2021. Meu Deus do céu, coisa mais linda. Aqui foi o nosso querido Spring. O preço perdeu o fundo anterior. Vou marcar ele aqui, ó. Spring. Ele perdeu o fundo anterior. Aqui teve os stop loss de toda essa galera aqui que estava comprando quando perdeu aqui esse fundo. E aqui a gente teve a explosão do volume, certo? Aqui toda a oferta foi absorvida. Todo o stop loss foi absorvido. O preço rapidamente voltou, deixando uma formação gráfica muito conhecida chamada de martelo no preço. Depois da fase C, que é basicamente o nosso querido Spring. Fase C, nós temos a fase D, que é marcada por LPS, backups, que é aí o nosso querido SOS. Então aqui a gente tem diversos LPS, diversos testes de suporte em regiões geralmente acima, mas podendo chegar, lembra que eu falei que é geralmente recuo de 38.2, essa pernada aqui, tá? Dessa pernada aqui. Epa. Aqui, ó. Traçar uma fibra nela aqui. Aqui, ó. Recuo na maioria das vezes entre 38.2 e 61.8. Então você pode ver que a maioria dos LPS ficam aqui nessa região das retrações de Fibonacci, mas que eles podem cair mais e chegar aqui até próximo do Spring, como aconteceu aqui nessa ocasião, exatamente como eu comentei lá no nosso querido PITE. Depois do LPS, que aqui a gente tem o SOS, que são LPS, mas aqui na zona de resistência do AR, lá em cima. Então aqui a gente tem aqui o nosso querido backup, que são LPS acima, LPS na zona de resistência, tá? Então aqui a gente vai testar suportes já com um volume um pouco maior que o LPS. Lembra que eu comentei que o LPS ele costuma ter volumes mais baixos. Aqui o backup a gente tem um volume um pouquinho mais alto e depois do backup a gente tem o SOS, que geralmente é um pivô de pré-rompimento, tá? Então aqui a gente tem o SOS, que é o nosso querido pivô de pré-rompimento, tá? Isso é um pivô de pré-rompimento do preço com um volume também mais alto. E aí o preço dispara, foi embora, que ele até recuou um pouco mais e a gente foi buscar a nossa máxima histórica lá em 70 mil dólares, ok? Então aqui nós tivemos fase D. Joga mais para cá isso aqui. Fazer. Aqui nós tivemos uma perfeita acumulação de Wyckoff do Bitcoin lá em 2021 com todas as fases. Nesse caso a gente teve o Spring, lembrando que a gente poderia não ter também, acontece. Se você fazer essa análise no fundo FTX, você vai ver que a gente também teve uma acumulação de Wyckoff lá perfeita. Fica até a lição de casa aí para você, pega o fundo aí de 2022, né, dezembro, novembro de 2022, e traça as fases de Wyckoff que você vai conseguir identificar. Essa acumulação ela acontece muito clara no Bitcoin. A gente tem uma acumulação de Wyckoff rolando no gráfico da Chainlink também, rolando agora. Então se você quer tentar buscar uma compra, Chainlink é uma boa opção. Pesquisa aqui nesse canal, Chainlink, bota Chainlink aí, tu vai achar um vídeo de eu fazendo todas essas fases aqui na Chainlink, só para eu não repetir exatamente esse processo
aqui agora, você vai entender por que no meu ponto de vista a gente está tendo uma acumulação de Wyckoff lá. Ok? Espero que vocês tenham gostado da acumulação de Wyckoff. É uma ótima oportunidade de compra. Ficou claro aqui no Bitcoin, né? Marcou o fundo do Bitcoin lá em 2021. A gente vai estudar sobre distribuição, que também ficou clara na máxima histórica do Bitcoin, ou seja, era uma ótima oportunidade de venda. E se você é aqueles que busca por compras de longo prazo, compras e vendas de longo prazo, você precisa saber a estratégia de Wyckoff. Ela é ótima, ela é sensacional e vai te trazer bons resultados, não tenha dúvida disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui, comentar qualquer coisa, comenta alguma coisa só para aumentar o nosso engajamento, que ajuda bastante, e manda esse vídeo para alguém também. Hoje era para ter saído a análise semanal, tá? Para quem acompanha aqui o canal sabe que toda segunda tem a análise semanal do Bitcoin. Como o preço não saiu da última análise semanal, a gente está exatamente no mesmo preço, eu deixei para gravar algum outro dia essa semana. Então eu vou gravar a análise semanal lá por quarta, quinta, deixa o Bitcoin se mover um pouco, que daí a gente grava a análise semanal. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo, até uma próxima. Valeu!